Fala, galerinha, espero que esteja tudo bem com vocês. Pessoal, hoje o nosso vídeo eu vou mostrar e democratizar o conceito de margem de erro. A ideia é mostrar a estrutura de como é calculado a fórmula científica que determina a margem de erro e e como que a gente deve interpretar ela. Bom, a primeira pergunta que a gente tem que se fazer é no que eu utilizaria a margem de erro? Serve para uma infinidade de coisas. Bom, a margem de erro vai te ajudar quando você quer fazer análises qualitativas, implantação de projetos, pesquisas, seja uma pesquisa científica ou até uma pesquisa de satisfação que você quer soltar para os seus clientes, para a carteira de clientes. A margem de erro, na minha opinião, para pesquisas de design, inclusive, para sites, aplicativos, é muito legal. Principalmente para a gente entender o quão, o quão fundo o cliente foi na navegação de site, a gente chama de deep navigation, né? O quão profundo ele desce a barra de rolagem, volume de cliques, o quanto eu posso confiar na capilarização, no lifetime value disso, o alcance de um botão que você cria alguma coisa, de um anúncio. E aí, com essas informações e a margem de erro, você consegue interpretar. Legal. Quando a gente fala de margem de erro, dito isso, quando a gente fala de margem de erro, tem 8 elementos aqui, eu já deixei esse Excelzinho pronto aqui para a gente pensar, e aí de confiança eu já falo já já, mas tem esses oito elementos que vão fazer parte da metrificação científica para calcular a margem de erro. Então, vamos um por um entender como que é composta a margem de erro. Primeiro a gente fala de população de dados, tá? Então, vou dar um exemplo prático. Imagina que você tem um banco de dados na empresa com uma tabela fato que acumulou entre o ano de 2020 até o ano de 2025 um total de 5 milhões de linhas. Isso é uma população de dados. Imagina que você tenha numa outra tabela 10 mil ligações, é, que é uma tabela de arquivamento de ligações, feitas numa central de atendimento, por exemplo. Isso é uma população de dados. Tamanho da amostra, basicamente é o quanto você mergulha nessa população que você tem. Então, vamos supor que dessas 10 mil, eu quero mergulhar, eu quero entender, eu quero analisar 400 amostras. O tamanho da amostra é exatamente isso. Dessas 10 mil, quanto que eu vou mergulhar? Agora, um conceito importante que é a variância da proporção, e aí eu vou dar um exemplo para explicar. Qual que é a fórmula desse indivíduo? É 0,5 vezes 0,5 dividido pela sua amostra. E por que que ele tem essa estrutura de fórmula? Bom, o que que a variância de proporção quer dizer? Imagina que você tem um prato, e nesse prato, um monte de bananas. Só que 50% dessas bananas é o tipo banana nanica e 50% é do tipo banana prata. Se você for tirar uma banana, elas estão sorteadas lá, elas estão misturadas. Imagina que você vai tirar uma banana desse prato. A chance de você tirar uma banana nanica é 50%. A chance de você tirar uma banana prata é 50%. A gente entra no cálculo de probabilidade. Essa abordagem ela é conservadora. E o que que ela significa? Significa que a variação da proporção que você está avaliando, que é 400, é alta. Essa abordagem é conservadora e é ideal quando a gente fala de processos que envolvem o fator humano. Você pode gerar uma outra abordagem, por exemplo, 90-10. Imagina que nesse prato você tem 90% das bananas do tipo banana nanica e 10% do tipo banana prata. Você pode seguir com essa abordagem. Porém, você tem que ter muitas análises que defendem você utilizar essa abordagem. Então, utilizar 50-50 é a abordagem mais fiel, que vai significar uma variância alta dessa proporção. Então, você está considerando esse fator. Agora, vamos para correção, o CPF, né? Correção para a população finita. Isso aqui é uma correção que a gente precisa fazer, especificamente considerando vários cenários onde a população é finita. Se eu estou dizendo para vocês que tem uma base de dados com 10 mil linhas de registro e esse é o total de população, isso é uma população finita. Podia ser 10 milhões, é uma população finita. Ela acaba. É uma população de dados que acaba. Então, essa correção é importante. Qual que é o cálculo disso? Você vai pegar a sua população. Opa, deu um erro aqui. Você vai pegar a sua população, diminuir a sua amostra e dividir pela sua população. A gente vai falar de um conceito mais para frente, que é exatamente o número aonde a fórmula de margem de erro não vai depender do tamanho da população. A gente vai falar disso já já. Mas essa correção de população finita precisa ser aplicada considerando
todos os cenários em que a população de dados é finita, né? É, Legal. Dito isso, a gente vai agora para a raiz quadrada dessas duas variáveis, né? Então, vamos lá. Vamos fazer a raiz quadrada da variância da proporção e a raiz quadrada da minha correção de população finita. E por que que a gente precisa fazer a raiz quadrada? Porque você precisa refletir o erro padrão dessa proporção. Por isso que você faz a raiz quadrada, que é o número perfeito. Então, a variância vai representar o quão variada é essa amostra de uma amostra para outra, e a raiz quadrada vai pegar o erro padrão dessa proporção. A mesma coisa para a sua correção de população finita. Agora vamos falar do valor Z. O valor Z, eu gosto de pensar nele como o volume e o valor de desvios padrão que eu quero colocar nessa amostra. Então a gente tem alguns padrões aqui que eu queria compartilhar com vocês, que vão representar a confiança que a gente está colocando na análise, que a gente está determinando, de certa forma até arbitrando, mas talvez seja uma palavra muito forte. Então, vamos simplificar as coisas. Quando a gente fala de 90% de confiança, que eu vou falar de padrões, isso aqui é uma tabela, tá? Mas vou falar dos padrões que são praticados no mercado. Então você tem 90 de confiança, 95 de confiança, 99 de confiança, 99,5 de confiança. Você tem essas melhores práticas de mercado. Quando você fala de 90 de confiança, você vai falar de 1,645 de desvio padrão. Vamos transformar ele aqui em número, que eu acho que tá transformado em percentual aqui. Vamos colocar num valor certinho. Quando a gente fala de 95 de confiança, a gente está falando de 1,96 de valor Z de desvio padrão. Quando a gente fala de 99%, a gente fala de 2,575 de desvio padrão. E quando a gente fala de 99,5, abrangendo quase toda a população, a gente fala de um valor Z, desvio padrão de 2,8. Legal? Então, vamos criar um validador de dados aqui para trazer uma lista para gente. Eu quero uma lista. Nessa lista, eu quero trazer esse indivíduo. Legal. Já vai trazer bonitinho aqui para mim os filtros. E na confiança, vamos fazer um PROC V aqui. Traz para mim a confiança que representa o valor Z que eu determinar. Legal. Aqui ele já vai trazer. Se eu colocar aqui 1,65, então eu já sei qual que vai ser a minha confiança. E vamos para a fórmula final da margem de erro. A fórmula final da margem de erro é o seu valor Z, o quanto você definiu de confiança, vezes o erro padrão da sua proporção, raiz quadrada, vezes a raiz quadrada da sua correção da população finita. É exatamente essa a sua margem de erro, se eu entender que 90 de confiança é o melhor ensaio para essa análise, para esse ensaio. Se eu quiser aumentar o meu nível de confiança, eu vou utilizar um outro valor Z, um outro desvio padrão, e isso vai aumentar a minha margem de erro. E o que que é então, o que que o nível de confiança representa? O nível de confiança representa o nível de acerto que eu pretendo assumir. Exemplo, se a cada 100 eu quero acertar 90, então você vai utilizar 1,64 de valor Z. Isso vai diminuir a sua margem de erro. É, porque você está assumindo acertar 90 a cada 100. Isso você pode repetir em infinitos ensaios, né? Infinitos ensaios de 400, por exemplo. Eu vou dar um outro exemplo. Imagina que dessas 10 mil ligações eu quero fazer uma amostra de 400 e o que que eu quero pegar nesse tamanho de amostra? Eu quero entender o padrão de quantas dessas 400 a gente cumprimenta o cliente com um bom dia, boa tarde, boa noite para iniciar a conversa. Então imagina que dessas 400 eu peguei 300 ligações com esse padrão. Isso vai representar, ó, 400. Isso vai representar, vou fazer 300 dividido por 400, 75% da minha amostra. Eu sigo esse padrão. Eu detectei que a gente cumprimenta o cliente. E aí, a margem de erro. Aonde que eu aplico a margem de erro aqui? Exatamente no valor que você achou. Aqui, dessas 400, com um valor crítico Z de 1,64, que é o desvio padrão que a gente escolheu, significando 90 de confiança, a cada 100, 90 eu assumo acertar, vai dar uma margem de erro de 4,03. Significa dizer que eu posso ter na minha população de dados 79,03% das ligações com padrão de cumprimento bom dia, tarde ou noite. Ou para mais e para menos.
70,97. É exatamente aqui que você vai aplicar a margem de erro. É exatamente aqui que você trabalha para enxergar o seu piso e o seu teto em cima do que você está trabalhando. Essa é a interpretação correta de margem de erro. Então, overview, o que que nós aprendemos até agora? Os 8 elementos fundamentais para você calcular a margem de erro e o que que eles são. Então, população, tamanho de amostra, a variância dessa proporção, lembra do cesto de bananas. Correção para a população finita, quando a gente tem um limite de população de dados, que sempre vai ter, tá? Sempre vai ter. Inclusive para novos incrementos. Então, lembra daquela tabela fato de vendas que eu falei para vocês? Ela é viva. Hoje eu estou vendendo. Então, ontem foi 5 milhões de linhas. Hoje já não é mais 5 milhões, é 5 milhões e alguma coisa. Só que no final do dia vai cessar as vendas. É uma população finita, nesse sentido. Mas ela sempre vai ser alimentada. Então, é essa a necessidade que a gente tem para fazer a correção de população finita, a raiz quadrada para pegar o erro da proporção e a raiz quadrada para pegar a raiz quadrada da correção. E o valor z e o que que significa a confiança. E aí, uma curiosidade que eu quero compartilhar com vocês. Vamos mudar aqui para 385 e um desvio, um valor z, uma confiança de 95. Se eu aumentar de 10 mil aqui para 1 milhão, três zeros, três zeros, três zeros. Chegamos a 1 milhão. 4,99 de margem de erro. Vamos diminuir para 500 mil? 500 mil. Ué, mas não mudou nada na margem de erro. O que acontece com 385? Galera, 385 não é um número mágico. Basicamente, na fórmula de margem de erro, nós não dependemos do volume da população, exceto quando a população é muito pequena. Se eu colocar aqui 10 mil, que é o nosso número original, vai mudar. Já foi para 4,9 de margem de erro. Ou seja, a margem de erro vai reagir apenas quando a população for pequena. Por isso que a gente aplica a correção da população finita. Deu para entender agora? Porque quando a população é finita, a margem de erro vai se adaptar, ela vai se corrigir por conta dessa correção que a gente aplicou. Então, a margem de erro não depende especificamente da população. E 375 é exatamente o ponto onde a curva que a gente definiu na nossa confiança, o ganho marginal dessa curva, ela se achata. Ou seja, ela não depende mais. Lembra da curva de Gauss? Aqui ela se achatou. Tem uma parte que ela se achata e você vai entrar numa linha de análise de cauda, mas isso a gente deixa para um outro momento. Mas a margem de erro não necessariamente depende da população, ela só reflete quando a sua população é finita e pequena demais. Vou dar um exemplo. Imagina que você tem uma panela de sopa e você está com uma colher e quer provar essa sopa. Se a panela tiver 10 litros, você vai mergulhar a sua colher, vai provar a sua sopa, atingir o seu objetivo. E se ela tiver 100 litros? E se ela tiver 1.000 litros? A colher continua sendo suficiente para você provar a sua sopa. Ou seja, depois de um certo ponto, aumentar a população de dados não aumenta o tamanho da sua incerteza daquilo que quer avaliar. Então você quer provar o valor da sopa. Se é 10, 100 ou 1.000 litros, não vai mudar o tamanho da sua incerteza, porque você está com a sua amostra bem definida. Então, se eu colocar aqui 1 milhão, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, a amostra vai continuar refletindo 4,99% de margem de erro, assim como se eu colocar 500 mil. 500,000. 4,99%. Que mais de curiosidade que a gente pode falar de margem de erro? Que mais que você pode pensar em margem de erro? Pesquisa eleitoral. Por exemplo, se eu disser que 70% das intenções de votos foi para um determinado candidato, você vai pegar a margem de erro e vai somar nesse 70%, e imagina que foi 4,99. 70% pode se transformar em 75, mas também pode se transformar em 65 de intenção de voto quando a gente fala de população. Mais população de intenção de voto tem uma característica específica, tá, galera? Que é o quão bootstrap, o quão aquela amostra representa o todo.
E quando a gente fala de intenção de voto, a gente está falando de variáveis de impacto social, renda familiar, lugar daquela pessoa. Então, a amostra ela tem que refletir exatamente o tamanho total da população, onde eu quero chegar. Para ser fidedigno, para você interpretar direito uma pesquisa eleitoral, o nível de complexidade tem que ser assim, ó. Nós somos 208, 209 milhões de brasileiros. Desses 208, 209 milhões, 80% é São Paulo. 80% da amostra tem que ser São Paulo. Que a amostra, uma pequena amostra, vai refletir o total da população. Isso é homogeneidade de amostra. Isso é daquelas 10 mil ligações, por exemplo, que a gente iniciou. Eu quero pegar o padrão de bom dia, boa tarde ou boa noite. Só que dessas 10 mil, 90% está só Brasil e não, aliás, 10%, 10 mil. 50% é Brasil e 50% é Estados Unidos, dessas 10 mil ligações. Eu quero pegar essa pessoa, cumprimenta um good morning, bom dia, good afternoon, boa tarde, good night, good evening, melhor, good evening, boa noite. Você tem que pegar 50% da sua amostra no Brasil e 50% da sua amostra nos Estados Unidos, para você ter uma fidelidade maior. Então é assim que você tem que aplicar o conceito de margem de erro quando a gente fala de estudos qualitativos, quando a gente fala de a profundidade qualitativa, fidelidade, o que vai acelerar o seu nível de confiança. O que mais vocês querem saber de margem de erro e curiosidades que vocês gostariam de saber? Coloca aí nos comentários. Valeu, galera! Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Ótimo trabalho, ótima aplicação da margem de erro aí. Um abraço.